Olá pessoal do Palavra da Salvação, a pergunta que eu tenho aqui para responder: o Adventismo do sétimo dia crê na Trindade? O primeiro texto da Bíblia que eu quero ler para responder essa pergunta aqui está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 12. Ali, o apóstolo escreve que o Espírito Santo, ele ensina. Ora, para te ensinar alguém, ou para alguém te ensinar, é necessário ter um cérebro, é necessário ter pensamento, é necessário pensar, é necessário de uma boca, é necessário conversar, é necessário falar. Todas essas características são características de uma pessoa. É o que está escrito aqui em Lucas capítulo 12, versículo 12. Porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, Atos dos Apóstolos, está relatado a história de Ananias e Safira. Este casal, eles eram membros da igreja dos apóstolos. Eles pegaram um campo que eles tinham, venderam, pegaram parte do dinheiro, ficaram para eles, pegaram a outra parte e entregaram para os apóstolos distribuir o dinheiro entre os necessitados, entre os pobres. Só que eles disseram para Pedro que aquele valor que eles tinham entregue era o total do campo, do que eles haviam recebido do campo. Mas era mentira. Aí o apóstolo Pedro disse que ele tinha mentido para o Espírito Santo. Aqui há um detalhe importantíssimo nesta frase do apóstolo Pedro. Porque tu não mente para uma árvore, tu não mente para um carro, tu não mente para uma cadeira. Quando tu mente para uma pessoa. E depois, o apóstolo Pedro disse para Ananias que ele não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Ora, ele mentiu para o Espírito Santo ou ele mentiu para Deus? O apóstolo Pedro, ele acreditava que o Espírito Santo era Deus, que o Espírito Santo era uma pessoa divina, que tinha a mesma natureza divina do que o Pai e do que o Filho. Por isso, o apóstolo Pedro disse que o Espírito Santo era Deus. É o que está escrito aqui em Atos capítulo 5, versículo de número 3 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em teu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mentiu para Deus. E em Atos capítulo 5, versículo de número 32, aqui o evangelista Lucas, o escritor Lucas, ele apresenta o Espírito Santo como uma testemunha. Ou seja, por exemplo, quando tu vai a um tribunal e o juiz lá, ele requer que tu leve uma testemunha para testemunhar a teu favor, para provar aquilo que tu está dizendo, tu não leva como testemunha a energia elétrica, por exemplo. Não leva como testemunha o vento. Tu leva como testemunha uma pessoa. Isto quer dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, por ser ele uma testemunha. É o que está escrito aqui em Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunha destes fatos, nós e o Espírito Santo. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 30. Ali em Efésios, o apóstolo Paulo, ele apresenta que o Espírito Santo, ele tem sentimento. Ele pode se entristecer e ele pode ficar feliz. Ou seja, sentimento é uma característica de uma pessoa.
Somente uma pessoa fica triste e fica feliz. É o que está escrito aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Outro texto, Hebreus 3, 7 a 9. Hebreus 3, 7 a 9. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Agora eu vou comparar esse texto de Paulo com o texto de Salmo 95, 7 a 9. Então vamos lá para o Salmo 95, 7 a 9. Está aqui. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Eu te pergunto, não está dizendo a mesma coisa? Não está falando do mesmo relato? Só que aqui em Atos diz que eles colocaram à prova e tentaram Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo. Ou seja, o Deus para o apóstolo Paulo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Por isso, para o adventismo do sétimo dia, sim, o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Assim como o Pai é Deus e assim como o Filho é Deus. Tudo que um é, o outro é, o outro é. A mesma natureza, o mesmo poder que um tem, o outro tem e o outro tem. É mais ou menos assim. Existe mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Mas estes mais de 7 bilhões de pessoas possuem a mesma natureza. É uma só natureza, mas tem várias pessoas. E como eles têm uma só natureza, eles são chamados de humanidade. Como as 3 pessoas da divindade têm a mesma natureza, eles recebem o mesmo título de Deus. Eles são chamados de Deus. Portanto, quando tu fala a palavra Deus, tu está chamando as 3 pessoas da divindade para te ajudar. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, e aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal e deixe ali o joinha também para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. E quem quiser pode também acionar como é que se chama mesmo? O sininho, para toda vez que for colocado um vídeo novo aqui no canal, daí vocês receberem a notificação aí. Um abraço e fique com Jesus.